filosofia alinhado ou não. Porque teoria, a gente observa, agora eu dando um exemplo, e parece ser muito fácil, ser muito tranquilo, mas é na prática que a gente vai ver mesmo se é fácil, se é tranquilo. Na prática a gente vai ver como que é, glória a Deus, aleluia, guerrear na presença do Aleluia, Senhor. Espírito de Deus. Muitas das vezes Deus vai nos capacitar na prática. Oh, glória a Deus, aleluia, no campo de batalha, no meio da guerra. Mas, Senhor, eu não sei lutar, mas lá você vai aprender. Ou você aprende ou você morre. Ou você luta ou você é vencido. Ou você vai para cima ou você se torna um fugitivo. Então, muitas das vezes Deus, o próprio Deus, ele se responsabiliza, mas ele nos coloca ali no campo de batalha, sempre nos observando. De certo que ele vai dar os livramentos necessários, mas ele permite a gente guerrear, mesmo sem saber guerrear, para poder aprender a ser capacitado. Oh, glória a Deus, aleluia, no campo de batalha. A gente tem que se virar, oh, glória a Deus, aleluia, para poder conquistar. Glória a Deus, aleluia, aquilo que Deus tem preparado para nós. Esses dias eu estava conversando com a Karina, glória a Deus, aleluia, acho que foi na sexta-feira, nós descemos conversando. E a gente estava falando sobre a questão ministerial da igreja, da obra, e eu conversei com ela dizendo, irmã, glória a Deus, aleluia, eu aprendi bastante com vocês, com a igreja, aprendi, glória a Deus, aleluia, mas o ministério que Deus colocou na minha mão de dirigente, vamos dizer, não vou falar pastoral, porque eu não sou pastor, eu sou um dirigente, o ministério que Deus colocou de dirigente, de estar na frente do trabalho, de ter um rebanho, eu aprendi na marra, eu aprendi sozinho. Não teve quem me ensinou, glória a Deus, aleluia. Eu falo humanamente, eu falo de alguém que tem experiência, alguém que vivenciou como é que é um chamado ministerial, pastoral, alguém que já ficou à frente do trabalho, chegou e falou, Gil, é assim, assim. Eu tive que aprender na marra, eu tive que aprender no campo de batalha, eu tive que aprender errando, eu tive que aprender caindo, eu tive que aprender cambaleando, mas se levantando. E aí eu fui aprendendo, aprendi muito com os irmãos a ter paciência, aprendi muito com os irmãos a ser mais amoroso. Às vezes, glória a Deus, no meu ato de ira, glória a Deus, eu tenho aprendido às vezes a me controlar um pouco mais, embora às vezes não consigo, mas eu tento, glória a Deus, aleluia, melhorei bastante. Então, com a igreja eu aprendi, mas o ato de eu estar à frente do trabalho, o ato de ter, glória a Deus, aleluia, a visão espiritual, de ter, glória a Deus, aleluia, aqui, fazer movimentos, tentar chamar, tentar trazer, conquistar, glória a Deus, aleluia, os membros, tentar fazer com que a igreja se sinta à vontade, ser, glória a Deus, aleluia, alguém à frente do trabalho e tem essa responsabilidade, muitas das vezes foi no campo de batalha. Foi ali lutando, cambaleando, o inimigo batendo, o inimigo, glória a Deus, aleluia, querendo me vencer e eu contra-atacando muitas das vezes sozinho. Oh, glória a Deus, aleluia. Não teve alguém que me ensinou. Aos 14 anos de ministério, muitas coisas eu aprendi sozinho. Eu e Deus, logicamente, o Espírito de Deus, ele nos ensina. Mas não teve alguém que sentou comigo e falou, é assim, é assim, é assim, é assim. Não teve alguém que teve paciência comigo, não teve alguém que trouxe instruções ao meu coração, não teve alguém que abriu meus olhos dizendo, olha, você vai viver isso, você vai ouvir isso, você vai contemplar isso, você vai sentir isso. Não teve. Muitas das vezes foi sozinho no campo de guerra. O Espírito de Deus, ele me separou, o Espírito de Deus, ele me enviou. Eu nunca tinha dirigido uma igreja, pastoreado uma igreja, é a primeira. O Espírito Santo de Deus me capacitou. E Ele continua me capacitando. Ele continua me ensinando. Eu tenho que aprender mais com Ele. Todos os dias é um novo aprendizado, é um novo recomeço. Todos os dias é algo novo no meu coração. Então sempre Ele vai me capacitar. A gente nunca sabe demais, a gente nunca vai saber de tudo. Até o fim da, glória a Deus, aleluia, dessa vida, até o Espírito de Deus, glória a Deus, aleluia, o nosso Senhor e Salvador Jesus nos tirar dessa terra, ao arrebatamento da igreja, ou quando a gente partir, glória a Deus, a gente vai sempre estar aprendendo algo com Deus. Sempre ser capacitado, sempre Deus enviando, sempre Deus separando, sempre Deus mostrando alguma coisa para nós. Glória a Deus, aleluia. Saulo aprendeu, juntamente com Barnabé. Aquele não era Paulo, ele ainda era Saulo. Oh, glória. Primeira viagem missionária transcultural. Oh, glória a Deus. Amém. Eles foram avaliados e aprovados pelo Espírito Santo. Avaliados. Ou seja, o próprio Deus, glória a Deus, aleluia, ele pega Paulo e, melhor dizendo, Saulo, né, e Barnabé,
e envia, separa, envia e capacita, e joga no campo de batalha, uma viagem missionária. Vai lá, eu preciso que você vá até uma terra, e essa terra você vai levar a minha palavra. E aí eles foram avaliados por aquilo que eles estavam fazendo lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Pelo quê? Eles estavam sendo avaliados pelo Espírito de Deus, o seu comportamento. Glória a Deus, aleluia. Como chega, como sai, como fala, como prega, como instrui, como ensina, como dita. Glória a Deus, aleluia, o Evangelho do Senhor. Eles estavam sendo avaliados pelo Espírito de Deus. Glória. Como acontece na minha e como acontece na sua vida também. Muitas das vezes o Senhor ele nos separa, ele nos envia e vai nos capacitando. Mas de perto, ele vai nos contemplando dia a dia, vai nos avaliando todas as nossas ações. Como nós se comportamos na presença, oh glória a Deus, aleluia, que eu falo, igreja como fora de igreja, oh glória, ele vai nos avaliando os nossos comportamentos, o anúncio do Evangelho, a palavra boa pregada, o louvor cantado, oh glória a Deus, aleluia, aquela ministração, o evangelismo, as nossas ações no contexto geral, ele vai nos avaliar. E nós temos que ser aprovados por ele. Não podemos ser reprovados, oh glória. Porque se nós formos reprovados pelo Espírito de Deus, então é consequência de que não estamos fazendo a coisa certa. Não estamos no caminho correto. Não estamos buscando na direção que o Pai confiou as nossas mãos. Então, Barnabé e Paulo, eles foram avaliados e aprovados pelo Espírito de Deus. A cidade de Antioquia já havia sido um campo missionário para Barnabé e Paulo. Atos 11, 22 e 26. A Antioquia tinha sido uma escola missionária para Paulo e Barnabé. Certamente o ano que passaram trabalhando ali serviu para o Espírito Santo avaliar e aprovar o trabalho de cada um deles. Está em Atos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Eles ficaram um ano, oh glória a Deus, aleluia, ali trabalhando, oh glória a Deus, aleluia, fazendo a vontade de Deus e sendo avaliado de perto, cada ação, oh glória a Deus, aleluia, cada dia que se amanhecia e que se anoitecia, o Espírito de Deus ia computando tudo, anotando, oh glória a Deus, aleluia, uma autoavaliação de Paulo e Barnabé, sendo a primeira viagem missionária, sendo o primeiro chamado, oh glória a Deus, aleluia, a primeira instrução, oh glória a Deus, aleluia, um começo, um campo missionário na vida dos dois. O Espírito de Deus foi avaliando e foi observando, e é certo, a minha e a tua vida da mesma maneira. Ele nos observa, ele nos avalia, oh glória a Deus, aleluia. É aquela palavra que nós somos provados para ser aprovado, nós somos avaliados para ser aprovados, nós somos observados para ser aprovados. Então nós temos que buscar o conhecimento do céu, a sabedoria de Deus. Nós temos que buscar daquilo que Deus quer, o meu, oh glória a Deus, aleluia, o teu coração, da vida, da tua vida. O que Deus requer de nós temos que buscar. Primeiro nós temos que saber qual é a obra missionária que Deus requer de mim e de você. O que Deus espera, qual é o chamado, nós temos que buscar. Quando nós entendemos o que é que Deus quer, palavra, louvor, intercessão, cura, milagre, oh glória a Deus, aleluia, sinais, o que Deus quer? Me usar em qual forma? Aí eu vou entender qual chamar. Aí dali eu vou buscar conhecimento, sabedoria, para exercer da melhor maneira possível. E quando eu exercer da melhor maneira possível, o Espírito de Deus ele vai me avaliando, ele vai analisando, ele vai observando se está correto, se está certo, se é daquela maneira, se eu não estou distorcendo alguma coisa. Aleluia, Jesus. Paulo ele buscou muito conhecimento de Deus. Barnabé também. Eles foram homens, glória a Deus, ali, que buscou cada dia mais capacitação, sabedoria, e ler palavra, e oração, e jejum, e propósito, buscando, querendo entender o que Deus requer, o que Deus quer da minha vida, o que Deus espera, o que Deus busca, o que Deus precisa, o que Deus conta comigo. Oh, glória a Deus, ali. Então, quando eles entenderam qual era o processo que Deus queria usar eles, aí eles sim foram cada dia mais se doando, se entregando. Oh, glória a Deus, ali. Cada dia mais buscando, cada dia mais fazendo a obra qual Deus colocou no coração. Eles foram avaliados e aprovados por Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. O ano que passaram trabalhando ali em Antioquia serviu para o Espírito Santo avaliar e aprovar o trabalho. Muitas das vezes aquele tempo que nós estamos sendo ali, oh, glória a Deus, é muito usado por Deus. Aquele tempo a qual Deus ele abre o leque oh, glória a Deus, aleluia. Ele abre
o leque do chamado, ou, glória a Deus, do convite, né? Ali, glória a Deus, das campanhas, que Deus coloca no coração de muitos pastores, irmão, vem aqui fazer uma campanha comigo, irmão, vem trazer uma palavra na minha igreja, irmão, venha louvar aqui, vamos fazer uma festividade com Deus, com a presença. Então o Espírito Santo vai avaliando aquele tempo de busca, glória a Deus, ou aquele tempo de entrega, aquele tempo que nós estamos, glória a Deus, focado em anunciar a tua palavra, quer seja pregada, quer seja cantada. Ele está avaliando, glória a Deus, nesse tempo. Tem um tempo de busca, como nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ler vida, nós temos que meditar, nós temos que se entregar, nós temos que se humilhar na presença dele, mas ele vai avaliar muito é o tempo de entrega, é o tempo, glória a Deus, de resposta, é o tempo que nós estamos aqui na tribuna, pregando o amor. Vai avaliar. Glória a Deus, e para a gente ser aprovado, ser bem avaliado por Deus, nós precisamos estar no centro da sua vontade. Aleluia, está na esfera. Está, glória a Deus, aleluia, alicerçado na presença dele. Então ele avalia e ele aprova. Aleluia, Pai da glória. De acordo com Atos 13, 4, Barnabé e Paulo foram enviados pelo próprio Espírito Santo. Não foi alguém que enviou, não foi um pastor que chamou, não foi um pastor que convidou, não foi um pastor que falou, vai lá, irmão, prega lá, vai lá, irmão, não chama, não. Foi o próprio Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia, falando ao coração do céu, disse: eu tenho uma grande obra, eu preciso de vocês de Etiópia, eu preciso que vocês vão, eu preciso que lá vocês levem a boa semente. O Espírito enviou. Glória. Mas aqui o estudo ele não está dizendo, glória a Deus, aleluia, que o Espírito Santo de Deus falou, vocês vão fazer assim, 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 não. Ele se enviou. Lá no campo missionário em Antioquia, Paulo e Barnabé, buscando o conhecimento de Deus, começou a praticar aquilo que o Espírito ministrava no seu coração. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito de Deus ele nos faz lembrar daquilo que meditamos. Quando Deus usa alguém na tribuna, na palavra, e às vezes fala, nossa, irmão, tem uma sabedoria na palavra. É porque o Espírito de Deus ele está ali, fazendo ele se lembrar daquilo que medita. Porque se ele não lê, não medita, o que ele vai pregar, o que ele vai anunciar, se não tem palavra, se não busca palavra, se não adquire conhecimento, o que é que ele vai falar na tribuna? É por isso que hoje muitas igrejas por aí, glória a Deus, tem muita heresia, tem muita palavra que não está na Bíblia, tem muita coisa ruim sendo anunciada nos púlpitos, muita coisa que não vem de Deus. Aleluia, Rei da glória. Glória a Deus, aleluia. Então, a gente, irmãos, quando a gente é enviado pelo próprio Espírito de Deus, a gente tem que estar preparado. A gente tem que buscar conhecimento, para não chegar lá e passar vergonha. E quando formos avaliados pelo Espírito de Deus, a gente será aprovado e não reprovado. Imagine, ser enviado por Deus. Deus toca no coração e fala, vai lá e pregue a minha palavra na praça. E aí eu monto todo um cenário de evangelismo. Pego o microfone, a caixa da igreja, pego a Bíblia, eu estou lá pregando. E começo a anunciar aquilo que eu não sei. Começo a falar coisas baboseiras que não estão na palavra. Começo a distorcer toda a palavra. Glória a Deus. Além das pessoas que conhecem o Evangelho, porque tem muita pessoa viciada no mundo, não aceitar a palavra que foi pregada pelo conhecimento que tem, o próprio Espírito de Deus reprova. Aleluia, Pai da glória. Não valeu de nada. Glória a Deus, é um sacrifício de todo. Perdi tempo, perdi dia, fiquei no sol, fiquei na chuva e não valeu de nada. Então, Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito de Deus, eles estavam cheios, glória a Deus, aleluia, do conhecimento, buscando cada vez mais e sendo capacitados no campo missionário, sendo instruídos pelo Espírito da verdade, glória a Deus e aleluia. Em Atos 13, 9 e 12, fica bem clara a presença do Espírito Santo, confirmando e aprovando a obra de evangelização realizada por ele. Aleluia, Espírito de Deus. Confirmando e aprovando a obra de evangelização realizada por eles. Como eu disse, o Espírito de Deus ele nos faz lembrar daquilo que lemos. Quem faz, glória a Deus, aleluia, a obra, muitas das vezes é a minha e a sua vida, é realizada por nós, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Ele não faz, glória a Deus, aleluia, tudo pela nossa vida. Ou seja, ele nos capacita no campo missionário para que quando abrirmos a boca nós vamos nos lembrar daquilo que nós lemos
e Ele nos capacita com a sabedoria para a gente poder direcionar as palavras corretas e falar do amor de Deus através da Bíblia Sagrada. Então, a obra de evangelização foi realizada por Paulo e Barnabé, instruída pelo Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, mas por intermédio da minha e da sua vida. Então, nós temos que estar preparados, nós temos que estar, oh, glória a Deus, alicerçados, buscando. Porque se não lemos Bíblia, se não oramos, não jejuamos, como podemos pegar o microfone para anunciar a palavra de Deus? Como podemos ir numa obra de evangelização se nós não estamos instruídos pela palavra de Deus? Como nós podemos, glória a Deus, evangelizar, ou pregar, louvar, cantar, se a gente não está, glória a Deus, alimentado pela palavra? Aleluia, Rei da Glória. Não tem como. Então nós somos avaliados e aprovados por Deus quando nós se entregamos e buscamos de Deus verdadeiramente. O Espírito Santo é o guia de missões, ou seja, ele guia. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele não faz tudo por nós, não. Ele não toma, glória a Deus, aleluia, toda ação de um culto, ou toda ação, glória a Deus, aleluia, de uma evangelização. Ele não toma toda a ação, glória a Deus, aleluia, da obra, do campo missionário. Ele guia, ou seja, ele leva, mas lá no campo nós temos que guiar também. Aleluia, Rei da Glória. Ele nos instrui, nos exorta, nos dá sabedoria, mas tem que ter a nossa ação também, tem que ter o nosso passo também. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Pai da O Glória. Espírito Santo viu a necessidade urgente da obra missionária e chamou com urgência os 2 missionários, dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13:12, foi o que nós lemos. Não podia ser para depois, pois havia urgência. Oh, glória a Deus. Aleluia. Há uma certa urgência, né, no campo missionário até nos dias de hoje. E hoje eu acredito com mais urgência ainda, porque antigamente era muito bom o evangelho ser pregado, além das perseguições, além dos levantes, das mortes, das torturas. Hoje a gente ainda sofre, tem muito lugar aí que ainda continua com um certo tipo de retaliação ao evangelho. O Brasil hoje é uma bênção você pregar o evangelho. As retaliações que nós sofremos é com o adversário, é espiritual, não é muito material, não é muito, né, glória a Deus, no físico. O Brasil ele tem uma liberdade, é um estado laico, todas as religiões elas são bem-vindas, vamos dizer, o evangelho também, glória a Deus, aleluia. Só que as retaliações hoje, aonde nós vivemos no Brasil, é espiritual, é retaliações do maligno, não é retaliações físicas, de tortura, de morte, de perseguição, é mais espiritual. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas hoje eu creio que há uma urgência maior do que antes, porque antes era muito respeitado o evangelho. Hoje já não se respeita mais. Mas foi ontem, meus irmãos, Ontem eu fiquei, assim, meio assustado, vamos dizer. Havia um evangelista lá em Guaianazes, ali perto do viaduto, uma igreja evangelizando, fiquei muito maravilhado, muito lindo. Os irmãos ali no meio dos carros, os carros paravam no farol e eles iam lá evangelizar, o pastor lá com o microfone, anunciando o evangelho, algumas faixas, tudo muito lindo. Eu mesmo peguei o folheto para me poder ler a palavra ali, eu recebi, glória a Deus, ainda, mesmo sendo cristão, mas eu peguei, glória a Deus, aleluia, não rejeitei. E ali eu, olhando pelo retrovisor do carro, que eu estava parado no farol, eu vi que passou um jovem, não era muito jovem assim, de adolescente, ele era jovem, mas já era adulto. Ele atravessou, o irmão, boa tarde, Deus te ama, tal, recebeu uma palavra. Ele passou direto, nem para a cara do rapaz olhou, nem estendeu a mão, nem falou, não quero. Poderia ter respondido pela educação, Educação não quer demais. Não, quero. Deus te abençoe, fique com a sua palavra. Se pelo menos fizesse isso, agia de ato de... Não, ele passou direto, virou o ombro assim, saiu andando.
ele ali rejeitou literalmente a palavra de Deus. Ele não rejeitou o servo que estava no campo missionário. Aleluia. Ele não rejeitou o irmão que estava anunciando e entregando o legião. Ele rejeitou a própria palavra de Deus. Então hoje, eu creio que é mais urgente, tem uma certa urgência maior do que nos tempos antigos. Porque nos tempos antigos, mesmo na perseguição, o povo respeitava muito o evangelho, o cristianismo. O povo aceitava mais a palavra, o povo era mais devoto, era mais entregue, buscava mais. Hoje o povo já não tem tanta tanta busca, já não tem tanta necessidade. O povo já não quer mais saber do evangelho. É o evangelho raso, é o evangelho tranquilo, é o evangelho light, aquilo que é, glória a Deus, aleluia, que massageia o ego, que nos traz, glória a Deus, o conforto do coração. Esse é o evangelho que está sendo pregado hoje. Mas a Bíblia vai nos dizer que o evangelho verdadeiro é aquele que confronta o pecado, aquele que nos traz uma direção, aquele que abre os nossos olhos, aquele que nos traz temor de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. E é esse evangelho que está faltando no mundo nos dias de hoje. Então tem uma certa urgência. Então o Senhor está falando comigo e contigo que Ele necessita de missionários, Ele necessita de homens valentes, homens que se levantam e que fazem, glória a Deus, a sua obra verdadeiramente, que anuncia a boa semente, o verdadeiro evangelho, com urgência, porque o mundo precisa, glória a Deus, aleluia, do evangelho. Aleluia. É urgente. É como se o mundo estivesse na UTI, respirando por aparelhos, sobrevivendo ali meio que na marra, precisando da urgência dos médicos, da cura, da restauração, da ressuscitação. E a palavra tem tudo isso: cura, restauração, ressuscitação, renovo, transformação, libertação, salvação. Oh, glória a Deus. E quem são esses médicos? Quem são os missionários? Quem é aqueles que vai ser? Quem eu enviarei? Somos nós. Aleluia, Jesus. Eu e você, com urgência. Não há tempo para depois. Não pode ser depois. Ah, pastor, mas eu vou me preparar. Não, é campo de batalha que você é preparado. Ah, pastor, mas eu ainda preciso me desfazer de algumas coisas. Não, então se desfaça rápido, com urgência, porque Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta conosco. Enquanto nós estamos aqui no comodismo, sentado a este bando, enquanto nós estamos aqui pregando a este altar, e não lá fora guiando, muitas almas estão se perdendo, estão morrendo, estão se destruindo. Muitas almas. E o Senhor não nos chamou para ser somente nós salvos. Ele nos chamou para que, primeiramente, nós venhamos ser salvos, cuidar da nossa salvação, mas que, por intermédio da nossa vida, a gente também trazer salvação aos gentios. Por intermédio da nossa vida, a gente levar a boa palavra, ser missionários, oh, glória a Deus, aleluia. E não somente no Inácio Monteiro, mas em todas as regiões que passarmos. Ser missionário no campo de, glória a Deus, aleluia, campo missionário, campo de evangelização. É com urgência. Naquele tempo já havia uma urgência em ser pregado o evangelho. Imagina nos dias de hoje. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Em Atos 16:7, o texto diz que Paulo queria ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito Santo, o Espírito Santo conhece as regiões prioritárias para as missões. Ele queria ir para um lugar, mas o Espírito de Deus sabia que aquele lugar não tinha tanta urgência, era outros lugares com urgência. Aleluia, Jesus. Ele queria fazer a vontade dele. Opa, eu recebi a palavra, o dom gratuito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu vou exercer esse dom. Então eu vou começar a pregar aqui e ali. Só que o Espírito de Deus entendeu. Opa, peraí, a urgência é para cá, não é para lá. Ô glória, não é para onde você quer ir. Talvez Paulo não estava errado, ele queria levar a boa semente, mas o Espírito de Deus não queria ele para a direita, queria ele para a esquerda. Olha, você vai trazer a boa palavra para cá. Aqui precisa mais, aqui está urgentemente, ô glória. Aqui precisa de mais, porque aqui vai ter um resultado maior. Ô glória. Talvez aí, Paulo, alguém já passou e já pregou, já falou. Aqui já não tem um anúncio do Evangelho, precisa, glória a Deus, aleluia, ouvir a palavra do Senhor. Então nós entendemos nesta noite que muitas das vezes nós temos que ser direcionados pelo Espírito Santo. Verdade. Às vezes a gente quer fazer as nossas
vontade. Eu vou evangelizar aqui, eu vou pregar ali, eu vou fazer uma campanha lá. Mas o Senhor, ele vê com urgência outros pontos que nós não estamos enxergando. Aleluia, Espírito Então, de todas Deus. as vezes que o Senhor nos incomodar para ir para uma direção, nós temos que ir para essa direção. Porque, primeiro, se nós não formos para a direção que Deus nos exortou, tocou em nosso coração, nós vamos parar no preço, ou glória. Nós vamos ser cobrados. Nós vamos retardar a obra. Talvez o Senhor, por essa semana, queria salvar algumas almas aqui, mas nós fomos para cá, então retardou a obra, atrasou, glória a Deus, aleluia. E no meio deste atraso, o próprio maligno, ele se aproveita das brechas para poder ceifar vidas. E talvez vidas que seriam salvas por intermédio de um testemunho, de uma palavra que saiu da minha da tua boca, não foi salva. E o Senhor vai requerer esse sangue das minhas e das tuas mãos. Verdade. É por isso que a obra de Deus, meus irmãos, ela é muito séria. O Evangelho não é brincadeira. Fazer a vontade do Pai requer disposição, compromisso, entrega, dedicação e muitas das vezes obediência. Oh, glória a Deus, aleluia. A obra do Pai, quando Ele nos entregou, chamado, Ele requer todos esses atributos, porque vidas estão computadas, eles estão responsabilizados. Por mais que eu e você pensamos e falamos, mas pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Cada um que cuide da sua vida. Oh, glória a Deus, eu sou responsável pelos meus atos. Não, no Evangelho, as almas que estão sofrendo lá fora, elas são responsabilizadas por mim, por vocês. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, amém. Mas pastor, o que eu ganho com isso? A gente ganha muito. A gente ganha muito. Oh, glória a Deus, aleluia. Não ganha ouro, não ganha prata, não ganha fama, não ganha glória. Mas ganha, glória a Deus, aleluia, a admiração de Deus, a aprovação de Deus. Ganhamos o galardão naquele grande dia, a coroa da vida. Oh, glória a Deus, aleluia, ser chamado e falando, seja bendito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito do meu Pai, o gozo celestial. Porque foi fiel no pouco, muito. Glória a Deus, aleluia, te colocarei. Aqui darei a coroa da vida, o seu galardão, a sua mansão. Você vai estar comigo pro resto da eternidade. Aleluia, Espírito de Deus. Mas isso lá, naquele grande dia, requer o esforço daqui, requer a entrega daqui, requer a obra daqui, requer o empenho daqui. Tem muita gente que quer lá, mas não quer fazer nada aqui. Muita gente que quer ter lá, mas não se doa aqui. Muita gente que espera por lá, mas aqui não está fazendo. Aleluia, Espírito de Deus. Não está fazendo nada. Mas pastor, eu não sei. Vai para o campo de batalha. Vai aprender com ele. Eu também tinha medo, mas eu não sei orar, mas eu não sei jejuar. Eu fui aprendendo com ele. Mas eu não sei pregar, eu também ainda não sei, mas o pouco que eu sei é ele que me instrui, ele que me ensina. Mas eu não sei pastorear, é um campo de batalha. Mas eu não sei conversar, não sei falar, eu não sei instruir, eu não sei exortar, não sei corrigir. Então todos os dias ele vai me mostrando, é na prática, é ali, de frente a frente, é quando a necessidade está, a urgência requer, é quando a pessoa chega diante de você e fala, pastor, olha, eu preciso de uma instrução. Aí você fala, mas eu não sei instruir nem a minha vida. Aí o próprio Deus fala, não, agora você vai aprender. Aleluia, Agora você vai ter que se virar. E aí lá na hora o Espírito de Deus te dá a sabedoria para poder conversar. Aleluia, Você está entendendo? Oh, glória a Deus, aleluia. aleluia, Pai. Paulo queria parar em algum lugar, queria trazer as suas vontades, mas Deus falou, não. Não é a sua, é a minha. Não é a sua, é a minha. E aqui eu encerro. Em Atos 16:6, o texto ainda diz que foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo é o guia e orientador da obra missionária. Então tem lugares que Deus ele não vai fazer a gente nem abrir a boca. Por mais que a gente queira falar, queira anunciar, por mais que a gente queira exortar, a gente está vendo que está tudo errado ali, a gente precisa. Eu tenho que abrir os olhos dele, eu tenho que falar, mas o próprio Deus ele não permite. Aleluia, Pai da Oh, glória. glória a Deus. Por quê? Para a condenação? Não. Para que aquela pessoa se perca? Não. É porque naquele momento Deus ele entende que eles não vão aceitar. Então, para não ferir o nosso coração, para não trazer tristeza às nossas almas, o próprio Deus nem permite a gente abrir a boca, porque eles não vão aceitar. Então vai ter lugares, meus irmãos, que a palavra ela vai ser aceita. Vai ter lugares que nós vamos sair felizes dali porque pregamos.
plantamos a semente. Mas tem lugares, glória a Deus, que a palavra não é aceita. Então, meu Deus, se ele entender que você não está maduro o suficiente para receber uma crítica, ele lhe permite você abrir a boca. Mas Deus, eu queria falar, eu consegui. E de repente você fica se martirizando, achando que pecou contra Deus. Mas o próprio Espírito te calou para que você não sofresse com a retaliação de uma palavra mal colocada ao seu coração, de um olhar, glória a Deus, aleluia, não aceito o próprio Deus. Então você vê que Paulo, ele foi, no campo de batalha, ele foi instruído, tanto para que o povo recebesse, para que ele se calasse e não recebesse, até mesmo para que o povo se levantasse contra ele. Foi tudo ali, ó, trabalhando. Foi tudo no campo de batalha. Oh, glória a Deus, aleluia. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo é o guia e o orientador da obra missionária. Então ele é o guia e ele orienta. Fala, aí você fala. Se cala, aí você se cala. Vai, aí você vai. Fica, aí você fica. Então nós temos que ter a sensibilidade de ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque se eu deixar as minhas emoções tomar conta, eu vou fazer tudo que quero, tudo que me convence. E muitas das vezes o emocionalismo ele atrapalha Deus. Sabe por quê? Um exemplo: aquele que está começando a ter uma revelação, ele tem que ter o quê? Discernimento do Espírito. Se é de Deus ou se é da carne, se é emocionalismo, se é algo da minha cabeça. Se veio para mim um pensamento, então Deus está falando, assim Deus manda te dizer, quando vai ver Deus não mandou nada. Você está entendendo? Então quando a pessoa ela começa a ter um dom de revelação, um dom de profecia, ela tem que ter o quê? Um dom de discernimento dos Espíritos, até mesmo com ele. A gente tem que ter um dom de discernimento do Espírito que está falando conosco, mas também o Espírito que fala com a gente. O Espírito que está no irmão, entregando na revelação, para saber se é de Deus, para mim poder aceitar ou não. Mas também o Espírito de discernimento comigo também, para saber se é Deus que está falando através da minha vida ou não. Para que eu não venha ficar pecando contra Deus, anunciando aquilo. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Então o Espírito Santo ele é o guia e orientador. Então a gente tem que ter o discernimento. Se é Deus que está falando, vai, aí a gente vai. Se é Deus que está falando, fica, a gente fica. Se é Deus que está falando, abre a boca e fala, aí a gente abre a boca e fala. Se é Deus que fala, não, fecha a boca e fala. Porque às vezes o adversário nos confunde, sabia? O adversário, irmãos, ele é astuto. Então ele, quando ele vê a gente caminhando na presença do Senhor, começando, ele tenta nos atrapalhar a nossa mente. Então às vezes o próprio Deus ele entregou uma revelação ao nosso coração para falar. E aí o espírito do engano fala, não, fala. Se cala. E aí a gente vai pensar, oh, glória a Deus, aleluia, Deus mandou me calar. E através daquela revelação ele ia salvar aquela alma, mas a gente deu lugar a quem não deveria, deu ouvidos a quem não deveria dar ouvidos, e fomos enganados. Então, o Espírito Santo, ele é um Espírito orientador, então a gente tem que buscar o discernimento e saber que o próprio Deus está falando conosco, para a gente poder fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E não a gente ficar no emocionalismo, dar lugar à carne e falar coisas que não é para falar, se calar quando não é para se calar, ir para aí não é para a gente ir, ficar quando não é para a gente ficar. O apóstolo Paulo e Barnabé tiveram uma sensibilidade de ouvir a Deus. O próprio Deus falou assim, não vai, e pediu eles de casa. Vamos supor que eles não estavam aptos a ouvir a palavra do Senhor, a voz do Espírito. Então eles poderiam teimar e dizer, não, mas lá precisa da palavra, eu preciso levar. Eu fui chamado como missionário, eu tenho que levar. Então eu vou, e eles teimam ir. O que poderia acontecer com eles? Ser mortos. Porque a Ásia, até nos dias de hoje, para quem vai pregar a palavra lá, tem que ter muita sabedoria. Tem que ter muito discernimento, tem que ter a direção de Deus. Porque não é qualquer um que chega lá no Japão e anuncia na China, na Coreia, na Tailândia. Não é, o negócio lá é experimento. Na Coreia do Norte, quem aqui entra com a palavra lá na Coreia do Norte? Primeiro que você não consegue nem entrar na Coreia do Norte, ainda mais se você for fazer obra missionária. A Coreia do Norte é um país fechado, restrito. Você entra lá, o negócio é rígido. Você tem que passar por séries, várias locais, e aqui é revistado, e você tem que falar para quem que você está indo lá, qual é o seu destino, se é por passeio, se é turismo. Mesmo que eu assisti um vídeo uma vez de turistas que foram lá para a Coreia, e eles falaram que tem horários lá que você pode nem sair para a rua, quem não é de lá. Você pode dizer, agora a gente não pode sair do apartamento, nós temos que ficar aqui, esse horário não é permitido andar, caminhar pelas ruas.
Você está entendendo? O negócio é restrito. Então, para ir, tanto para lá como para qualquer outro lugar, a gente tem que ser orientado por Deus. A gente tem que ser sensível a ouvir a voz de Deus. Buscar o discernimento de Espírito para saber que o Espírito que está falando com nós é o Espírito de Deus mesmo. Oh, glória a Deus. Porque o Espírito do engano está enganando a muitos, falando pela boca de vários. Aquilo que não é palavra, aquilo que não é revelação, aquilo que não é de Deus, enganando. E a Bíblia diz que há muitos serão enganados, e principalmente até os escolhidos. Então eu e você somos escolhidos de Deus, vamos buscar para não ser enganados pelo Espírito maligno. Vamos buscar a direção do Pai. Se Deus mandou a gente vai, mas vamos buscar para saber se realmente foi Ele que mandou. Se Deus mandou falar, a gente fala, mas vamos buscar se verdadeiramente foi Ele que mandou. Se Deus falou, se cale, mas Pai, eu preciso falar, mas Ele falou, se cale. Porque aquela retardação você não vai suportar. Ali pode ser a sua morte espiritual. Então não fala. Vai ter um momento certo que você vai abrir a boca e falar. Muitos crentes hoje são taxados como loucos, ou, glória a Deus, aleluia, como chatos, porque eles não sabem o momento de falar. Quer falar todo o tempo, todo o tempo. É no trabalho, é na escola, na faculdade, é dentro de casa, é na família. A pessoa ali fala, meu Deus, já não suporto mais esse crente. Porque tem momentos que ele precisa se calar para que Deus trabalhe no coração da pessoa. Só que ele está ali atrapalhando a obra. Então, mas Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar, e ao tempo todo. Chega a hora que eu falo, mas é chato, irmão. Eu não consigo mais ficar do seu lado, não dá. Eu tenho todo tem momento para ser pregado. Eu tenho certo. Tem tempo oportuno para ser anunciado. Assim, tem também que a gente tem que se calar e deixar o Espírito Santo trabalhar. Aleluia, Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Tem muito cristão que parece que é ele que quer fazer a obra. É ele que quer salvar, é ele que quer libertar, não é Deus. Oh, glória a Deus. Então vamos buscar a sabedoria do céu para ser missionários avaliados e aprovados por Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus possa falar cada vez mais ao coração.